Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo e último dia das sabatinas com os candidatos a governo do Estado do Paraná, promovida pelos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Direito da Universidade Positivo, em conjunto com os Centros Acadêmicos de Jornalismo e Direito e o jornal Gazeta do Povo. O nosso candidato sabatinado agora do horário das 8 horas da manhã será o deputado e candidato João Arruda, do MDB. Eu sou Ana Tereza Mais, sou presidente do Centro Acadêmico de Jornalismo, aqui da Universidade Positivo, e vou estar mediando essa mesa. Só lembrando, nós estamos com transmissão ao vivo pelo Facebook da Rede Teia, e replicado nas páginas dos centros acadêmicos. Eu vou chamar para compor a mesa a estudante de publicidade Ana Júlia Hofmeister, o estudante de jornalismo Matheus Gripe, a jornalista e professora da Universidade Positivo, Kátia Bembati. E o candidato que será sabatinado, o deputado João Arruda, do partido MTB. Antes da gente começar a explicar como vai funcionar a lógica do debate, eu gostaria de falar aqui do porquê 3 candidatos não puderam vir. A governadora e candidata Cida Borghetti alegou que só vai participar dos debates em TV. A Priscila Ébara, do PCO, vai estar em Brasília nas datas e, por isso, não pode participar das sabatinas. Perdão. E o candidato Ratinho Júnior alegou que vai se dedicar ao debate, que se dedicou ao debate da Band ontem à noite e, por isso, não pôde participar das sabatinas essa semana. Já falaram com os alunos da Universidade Positivo os candidatos Jorge Bernardi, que participou no primeiro dia 15, em conjunto com o candidato doutor Rosinha e o professor Ivan. E hoje à noite nós temos, hoje à noite teremos o professor Piva e o Geonísio Marinha, além do hoje Book, que também vai ser sabatinado hoje às 10 horas da manhã. O debate vai ser dividido em 4 blocos. Primeiro 5 minutos o candidato pode apresentar as suas propostas e se apresentar. No segundo bloco, vão ser 25 minutos de perguntas das pessoas que estão compondo a nossa mesa, dentro dos temas sorteados. No terceiro bloco, serão mais 25 minutos de perguntas gravadas por alunos de Direito, Publicidade, Propaganda e Jornalismo aqui da Universidade Positivo. E no quarto bloco, o candidato terá 5 minutos para fazer sua conclusão. Então, para dar início a esse debate, candidato, eu peço para que o senhor faça a sua apresentação e a apresentação das suas propostas. Primeiramente, bom dia. Saí tarde do debate ontem, 1h30 da manhã, cheguei em casa e estou aqui agora. Mas quantas vezes vocês me chamarem para debater e participar de sabatina, estarei à disposição de vocês. A minha candidatura, vocês devem ter se surpreendido com ela, aqueles que me conhecem, assim como eu me surpreendi, foi algo de última hora. Nos últimos 10 dias eu tenho trabalhado muito, porque lancei minha candidatura, formamos uma boa aliança e agora é a fase de organização e de se apresentar como candidato a governador. Meu nome é João Arruda, eu sou deputado federal, sou o João, casado com a Paola, pai de 4 filhos, da Helena, do Felipe, da Cecília e do Joãozinho, e estou exercendo meu segundo mandato. Meu primeiro mandato minha primeira eleição eu fiz 126 mil votos, na reeleição aumentei a minha votação, fui para 176 mil votos, aumentei em 50 mil votos a minha votação, faço um mandato municipalista, trabalho em parceria com os prefeitos e com o povo do Paraná. Sei que não é obrigação constitucional levar recursos e executar através do mandato no executivo,
mais do mandato legislativo, mas trabalho o orçamento da União, o planejamento e articulo investimentos também para as cidades do meu estado e também através do governo do estado. Eu sou candidato de oposição e tenho meus pés no chão. Não sou candidato de propostas mirabolantes. O Paraná, o Brasil, precisa de verdade. Nós vivemos uma crise ética e moral no estado e fora do estado, na política, e uma crise financeira, econômica muito grave, que acontece em todo o Brasil, mas que foi potencializada pelo atual governo do estado aqui no Paraná. Nós temos que fazer uma política séria, uma campanha séria, pautada pela verdade durante os próximos dias, ou um mês e poucos dias, uma campanha curta, mais rápida. Nós cometemos esse erro no Congresso Nacional, de aprovarmos essa mini reforma política que prejudica muito novas candidaturas e novos candidatos. Por outro lado, nós sabemos que a cultura também está mudando, as pessoas estão escolhendo os candidatos nos últimos dias, em 10, 15 dias, estudos já demonstram isso. Portanto, acredito que tem tempo para que eu possa me apresentar como um candidato de oposição ao atual governo. Disputo essa eleição com 2 candidatos apoiados pelo Richa, a Cida Borghetti, que foi vice do Richa, e o Ratinho Júnior, que foi o secretário de uma supersecretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, durante 7 anos de mandato. E é com eles que eu quero debater e fazer um confronto de ideias, de programas, de propostas, para que o eleitor possa escolher se quer a continuidade do que tem hoje, se quer a continuidade do governo Richa, ou se quer a mudança. A mudança tem que ter consistência, e isso exige experiência, exige currículo e exige capacidade de trabalho. Eu acredito que eu reúno esses 3 pontos na minha candidatura. Agradeço a oportunidade a todos, aos jornalistas que me convidaram para estar aqui hoje, e repito com a minha fala que deu início aqui, a introdução do debate. Estou à disposição de vocês para debater em qualquer lugar, a qualquer hora. O candidato tem que ter essa disposição, sobretudo nos dias de hoje, em que a campanha é muito curta. Ok, vamos dar então início ao segundo bloco com a jornalista Kátia Bembrat. Candidato, a ideia de fazer sabatinas é sair daquele engessamento do horário eleitoral em que os candidatos apenas apresentam suas propostas e não conseguem ser muito confrontados. Os debates entre os candidatos dificilmente dão um espaço suficiente para discutir propostas. Eu faço essa introdução para lhe perguntar uma questão que é crucial, porque a gente, na sabatina, tenta extrair do candidato todos os seus conceitos, esse seu currículo que o senhor mesmo mencionou, né, para tentar entender quais são os seus predicados para ser governador. O senhor falou dessa crise de moralidade, né? E no debate ontem à noite da Band, o senhor também falou várias vezes sobre a questão da moralidade. Eu queria a sua opinião e correlacionar isso com a questão da carne fraca. A delação da carne fraca aponta um envolvimento, até o momento, né, ainda está em fase de investigação, algumas coisas em fase de processo, mas aponta o envolvimento, segundo o delator, que era superintendente da Agricultura aqui no Paraná, de toda a cúpula do PMDB. Foi essa a expressão que foi usada, né? Qual é a sua relação com a indicação do Daniel e com esse caso da carne fraca? Como o senhor se apresenta com relação a essa denúncia? Eu quero ser investigado nessa operação. Pelo que sei, não existe nenhum inquérito ainda aberto. Se existe, existe em sigilo de justiça. Mas é importante que isso aconteça rapidamente, para que esse sujeito seja investigado. Você sabe, Kátia, que eu fui a única pessoa que pediu a exoneração desse sujeito, desse fiscal do Ministério da Agricultura, 1 ano antes mesmo da operação ser deflagrada. E eu fui a única pessoa que ele citou nos seus depoimentos. Estranho isso, né? Portanto, eu não tenho nenhum receio em relação a essa investigação. Esse sujeito era um achacador de empresas de frigoríficos e tinha um comportamento muito estranho, e exatamente por isso que eu pedi a sua exoneração. Aliás, não pedia a exoneração, até porque não tenho poder para isso. Eu pedi a retirada do meu nome na indicação do fiscal como chefe do Ministério da Agricultura no Paraná. E poucos dias depois,
ele foi exonerado, não por conta do meu pedido, mas foi exonerado por mudanças administrativas do Ministério. E com isso, acho que deve ter ficado brabo comigo bastante. Portanto, estou à disposição da Justiça, quero ser investigado, preciso ser investigado, porque não é apenas para o debate eleitoral, para a minha participação na vida pública. Pessoalmente, para mim, para minha família, para as pessoas que estão no meu entorno, precisam saber da verdade. E só com a investigação é que nós vamos poder comprovar isso. Ana Júlia. Bom dia. Bom dia, candidato. Você falou desde o início que quer debater diretamente com os candidatos da Cida Borghetti e o Ratinho Júnior para eles serem apoiados pelo Beto Richa. Eu li o seu plano de governo e no seu plano o senhor disse que irá projetar ações e obras cumprindo cronogramas e prazos. E eu queria saber se o senhor vai fazer alguma coisa em relação às obras que o Beto Richa não terminou. Eu peguei um exemplo aqui, no início do governo em 2011, ele falou que ia fazer 14 presídios, reformar, enfim, fazer 14 presídios. E até agora ele entregou apenas 2. Então, eu queria saber o que o senhor irá fazer com essas obras que ele não terminou. Algumas ele nem começou, ele só anunciou e registrou em cartório os compromissos de campanha eleitoral. É evidente que eu tenho um compromisso com o Paraná. Você sabe que esse dinheiro que poderia ser destinado para construções de presídios e penitenciárias já estava à disposição do governo do Paraná, de um fundo ligado ao Ministério da Justiça, e o governo do Paraná devolveu o dinheiro pela ausência de projetos. Então, dinheiro não faltava para se fazer esses investimentos. No governo passado do MDB, nós construímos 14 penitenciárias. O atual, eu nem sabia dessas 2, mas fez muito pouco nessa área de investimento no sistema carcerário. As delegacias estão superlotadas, viraram cadeiões. Isso prejudica o trabalho da polícia. Existe a possibilidade de reincidência do crime, fuga, mais violência e, portanto, é preciso fazer investimentos rapidamente. Não posso me comprometer aqui com quantas penitenciárias eu vou construir. Agora, é preciso dar sequência às obras. A primeira coisa que nós devemos fazer, antes de anunciar novas obras, eu fui relator da Lei de Licitações, ainda estou como relator da Lei de Licitações no Congresso Nacional. O maior problema que o Brasil enfrenta e a maior demanda da sociedade são as obras paralisadas. Acho que você, Ana Júlia, deve assistir até no Jornal Nacional quando a população coloca o telefone na horizontal, na Globo, e dizem que querem um Brasil que conclua as suas obras, que não querem obras paradas. É preciso também estabelecer um modelo de gestão adequado, para que exista dinheiro em caixa antes de se fazer o investimento, de se abrir a licitação ou o edital. Um sistema que seja seguro para que as empresas possam ter um filtro, que aventureiros não entrem em concorrências e acabem desperdiçando dinheiro público. Portanto, nós vamos priorizar aquilo que está inacabado e botar para funcionar aquilo que não está funcionando, sem demagogia, sem falsas promessas, falando a verdade. Eu quero dizer não na campanha eleitoral já. Eu não vou me apresentar como um político convencional que diz sim para tudo, que abre um sorriso, bate nas costas das pessoas e se compromete com qualquer coisa. Eu quero me eleger governador e não quero olhar para trás, ser cobrado de coisas que não fiz ou viver mal com a minha consciência porque me comprometi com as pessoas em relação a uma série de investimentos e depois não conseguir fazer. Bom dia a todos, bom dia candidato, obrigado por ter vindo. A gente sabe que o senhor esteve até 1h30 da manhã ontem no debate e 8 horas da manhã o senhor está aqui conosco, é um prazer recebê-lo aqui. Candidato, uma pesquisa do IBGE ano passado feita com relação, em todo o Brasil, com relação ao desemprego, mostrou que aqui no Paraná a taxa de desemprego é de 8% e os mais afetados são jovens na faixa etária entre 17 e 24 anos. Essa faixa etária compreende a 52% dos desempregados aqui no nosso estado. O que o senhor propõe para a gente retomar o crescimento empregatício aqui no estado do Paraná, considerando esse contexto de crise e considerando aqui que você fala para uma plateia de muitos jovens que estão preocupados com o emprego? 8,3% no Paraná, 6,8%, não, 6,3% em Santa Catarina, índice menor, e
também no Rio Grande do Sul, 8%. São números parecidos, mas o Paraná ainda perde para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E os jovens são aqueles que têm a menor perspectiva de emprego, ou aqueles que mais perdem emprego. Isso desestimula o jovem a se qualificar, a se capacitar. O jovem entra na escola, é evidente que é por uma formação que ele busca como cidadão. A escola não é apenas para direcionar o ser humano para o emprego, mas a formação e a capacitação é preciso gerar perspectiva de um bom emprego. Eu fui relator do Simples Nacional na Câmara Federal no primeiro turno e não fui no segundo turno porque colocaram um deputado que fez mudanças no projeto das quais eu não concordei. Eu quero criar uma política de incentivo aqui no Paraná para as pequenas empresas. O Simples Nacional, o novo Simples, é o crescer sem medo. É a mudança da tabela tributária que é injusta e atrasada. Você tem uma escada com grandes degraus e a ideia foi exatamente mudar essa escada. Imagine que o degrau é uma faixa. E quando você chega no topo do degrau, você pula para uma faixa muito maior, sobrecarrega a sua empresa muito mais do que estava antes. Isso desestimula o crescimento das empresas. E o Simples Nacional, o novo Simples Nacional, ele substitui a escada por uma rampa progressiva para que as empresas possam ser estimuladas a crescer sem medo, que não exista sonegação, que o crescimento não seja lateral, que seja para cima. Eu quero resgatar a política de incentivo que nós tínhamos no Paraná, que ainda era mais diferenciada que a política nacional de incentivo às micro e pequenas empresas. E se aplicava redutores em todas as faixas, sobretudo naquelas de empresas que têm um faturamento pequeno. O microempreendedor individual já era uma política estabelecida pelo Nacional, mas mesmo aqueles que passam do microempreendedor individual para empresa de pequeno porte e microempresa tinham também um benefício maior para estimular o crescimento dessas empresas e que elas ficassem realmente no mercado. Eu quero estimular também as pequenas empresas através das contratações dos jovens. Isso significa que, além de criar uma política de incentivo para as pequenas empresas, para que elas se instalem aqui, eu quero fazer com que essas pequenas empresas, que é quem dá sustentação para a economia no Paraná e no Brasil, são dados e informações do CAGED, que mesmo em momentos de crise difícil do país, as pequenas empresas conseguiram segurar a crise. É por isso que nós temos que investir nela. Mas as empresas que contratarem o jovem e o primeiro emprego terão uma política de incentivo maior, um desconto maior no ICMS. Isso vai servir para o jovem e também para o deficiente. Dessa forma, qualquer um de vocês que não tem experiência ainda de trabalho poderá ser escolhido com essa política, com a possibilidade dessa política de incentivo para a empresa. Trocar impostos por empregos para os mais jovens, para que vocês possam conquistar a experiência e ter mais consistência na hora de conseguir um emprego melhor. Esse é o desafio de vocês depois de estudar. Mas a possibilidade do primeiro emprego tem que existir. Isso começa por uma ação do governo do Paraná a partir do ano que vem. Candidato, o senhor se apresenta como candidato de oposição e, nesse momento, é bastante conveniente se apresentar como candidato de oposição, tendo em vista que os outros dois candidatos que lideram as pesquisas são ligados ao governo anterior de alguma forma, né? Mas o MDB, desde a redemocratização, tem uma tradição de ser governo, né? Aqui no Paraná, por exemplo, o MDB, antigo PMDB, era da base do governo do anterior governador, né? Antes da Cida Borghetti, do Beto Richa. Quão de oposição o senhor é e quão de esquerda o senhor é? Essa não é uma questão de ser de esquerda ou ser de direita. Ser oposição ao governo do Paraná é ser oposição à corrupção, ser oposição à má gestão, ser oposição à ausência de resultados e eficiência na gestão pública. Eu sempre fui oposição ao governo do Paraná. Tive brigas duras internas com deputados do meu partido que faziam parte da base aliada do Richa. Nós disputamos uma convenção, perdemos a convenção, eu fiquei de fora da executiva do partido durante 3 anos, disputei o diretório municipal do MDB contra a máquina do governo, perdi a convenção e me mantive na oposição. Em todos esses anos eu me mantive na oposição ao governo Richa, mesmo quando ele tinha números e altos índices de aprovação do seu governo,
ou eu acho até que não era aprovação do seu governo, nunca foi. Talvez uma fantasia até, uma cortina de fumaça, talvez fosse uma aprovação pessoal que ele tinha. O Paraná elegeu o Richa como salvador da pátria e foi uma grande decepção. E eu sabia disso, porque nós conhecemos o grupo político e o candidato, que é esse grupo que apresenta hoje 2 candidatos. Um que veste uma máscara de candidato independente, depois de ter ficado no governo 6 ou 7 anos, e a vice-governadora, que pelo menos assumiu a candidatura do Richa na sua coligação. Então, eu sou do MDB, o MDB é visto mesmo, não é algo que nos orgulhe, mas como partido da governabilidade em qualquer governo, ou seja, isso nada mais é do que uma sem-vergonhice do partido para estar na base aliada e um argumento forte de que é preciso governar com o PMDB independente do partido. Com certeza, o MDB do Paraná não, o MDB do Brasil, independente de quem for o presidente da República, caso o candidato do MDB não seja eleito presidente da República, vai estar na base do governo. E eu, como governador, quero continuar com as minhas posições fortes, sem fazer oposição ao povo do Paraná, aos interesses dos paranaenses, porque serei governador e vou precisar dialogar com todos os partidos, assim como fiz quando fui eleito coordenador da bancada. Eu fui eleito coordenador da bancada do Paraná com o voto dos 33 parlamentares, do PSDB, passando pelo DEM, pelo Partido Progressista, pelo PR e pelo PT. Eu tive o apoio de todos. Acho que esse poder de articulação não é um defeito, é uma qualidade, a possibilidade de você transitar junto a diversas correntes políticas e partidárias, mas sempre com o interesse na busca pelo melhor do ponto de vista do interesse público. Em seu plano de governo, o senhor diz que irá recuperar as reservas da Previdência. Eu queria saber como que o senhor vai fazer isso, visto que o até então governador Beto Richa diminuiu mais da metade do valor da Previdência. Ainda não foi mais da metade. O governo tinha no Fundo de Previdência cerca de 8 bi em 2015, quando essa lei foi aprovada. O que é que ele fez? Ele, em vez de manter o Fundo de Previdência e o repasse para o Fundo de Previdência, que saía do governo, do orçamento do Estado, ele está retirando mensalmente desse Fundo da Previdência 140 milhões de reais por mês para pagar os inativos. Com isso, o governo do Paraná, agora, como você mesmo disse, nós estamos perdendo a cada ano. Antes tínhamos superávit no ano 2015 mesmo. Não, no ano 2014 nós tivemos superávit. Em 2015 já começamos a apresentar um déficit no cálculo atuarial. A Previdência, a Constituição prevê o equilíbrio atuarial. Aquilo que entra no caixa é como um dinheiro que entra no orçamento de uma família. Aquilo que você coloca no orçamento tem que sair, mas a família pode economizar. Já a Constituição, ela diz que tem que zerar, não pode dar lucro, mas também não pode dar prejuízo. Essa Previdência ela foi criada pelo Lerner, exatamente para dar segurança para os aposentados, mas sobretudo segurança para os futuros governadores e os futuros governos, porque você, com o Fundo de Previdência, não precisa tirar o dinheiro do caixa do governo. Com isso, em alguns anos, nós vamos zerar. Nós já estamos em 6 bi 400, se eu não me engano, 6 bi 500. Tínhamos 8 bi. Em alguns anos, nós vamos zerar esse caixa do Fundo da Previdência e não vamos ter dinheiro para dar essa segurança tanto para o governo quanto para os servidores. O que é que vai acontecer? Esses 140 milhões que é retirado do Fundo de Previdência por mês terá que ser aplicado nos inativos através do orçamento do governo. Acaba o Fundo de Previdência e o governo vai ter que fazer esse aporte, se a coisa continuar como está, nesse modelo que está aí. E nós vamos virar um Rio de Janeiro ou um Rio Grande do Sul. Não vai ter dinheiro para pagar os servidores públicos, não vai ter dinheiro para fazer investimentos. Então toda essa balela que estão dizendo aí, que vão fazer investimentos, que vão fazer obras, que vão trazer pessoas de fora do país para criar um grande programa de gestão no Paraná, é balela, porque não vai ter dinheiro para fazer nada disso. É prioridade resolver o problema da Previdência, porque se nós não resolvermos esse problema, não vai ter dinheiro para nada. Eu quero fazer uma revisão
de custeio, vou ter que chamar os servidores, os representantes dos servidores, a minha vice é a professora Eliana Cortes, e nós vamos ter que abrir o orçamento, dar transparência para o que vai acontecer no futuro e governar junto com os servidores. Eles têm que ter a compreensão de que nós teremos que tomar algumas medidas duras, mas eu quero tomar essas medidas com eles, que eles decidam comigo essa questão da Previdência, porque é um dinheiro que vai acabar no futuro. E essas medidas drásticas, elas têm que ser tomadas rapidamente. A esperança é que a economia melhore, e com isso melhore também a arrecadação, e a gente tem algum dinheiro para fazer em investimentos em regiões estratégicas do nosso estado, enfim. Mas o básico é que tem que ser feito agora. Pés no chão, saúde pública de qualidade, eficiência, governar também com criatividade, porque sem dinheiro você precisa de uma administração inteligente. Educação de qualidade, segurança pública com polícia na rua, eficiente, competente, com colete à prova de balas que não esteja vencido, diferente do que acontece hoje, viaturas que tenham gasolina e combustível para poder circular e policiais estimulados a cuidar da segurança pública da população. E nós vamos ter que anular essa lei que foi aprovada pela Assembleia, será a minha primeira mensagem. Antes, vou fazer um estudo sobre o assunto para que o dinheiro volte para o caixa. Eu não estou sendo candidato a governador, não quero governar o Estado para anunciar bobagem. Não me adianta entregar meia dúzia de caminhões para meia dúzia de municípios se eu não tenho dinheiro para pagar a folha de pagamento no final do mês. E mesmo que eu consiga surfar na onda desse fundo da Previdência que foi confiscado e utilizar esse dinheiro para fazer algumas coisas aí, anunciar algumas coisas e me promover, não me adianta nada ser governador do Estado se daqui a 10, 15 anos o dinheiro vai acabar e eu serei responsável por aquilo que aconteceu. Portanto, é preciso governar com seriedade, com planejamento e com prioridade. E a Previdência, para mim, o Fundo da Previdência é prioridade. Candidato, em maio deste ano, um movimento que se espalhou pelo Brasil foi a greve dos caminhoneiros, e não só o Paraná, mas todos os outros estados foram afetados com a paralisação que durou cerca de 10, 12 dias. O senhor, em um vídeo publicado nas redes sociais, no dia 23 de maio, falou que se solidarizava com o movimento e reconhecia o alto preço dos combustíveis e que esse aumento era feito sem um planejamento prévio. O senhor também no Twitter afirmou que defendia a redução do combustível, linha de crédito fácil para os caminhoneiros autônomos e redução do pedágio. Como trabalhar todas essas questões pensando no âmbito estadual, nas suas competências enquanto governador, caso eleito? No âmbito estadual, é possível de se encontrar algo que beneficie os caminhoneiros através da redução do combustível com impostos. Mas é a luta política que nós devemos fazer a nível nacional, não vou mentir para você. Como governador do estado, eu estarei muito limitado para resolver esse problema. Mas junto com a bancada federal, e eu aprendi como coordenador da bancada, a importância que ela tem se trabalhar em parceria com o governo do estado. O governador está muito preocupado aqui em comprar deputado estadual para ter apoio na Assembleia Legislativa, mas tinha que se preocupar mais com o papel que a bancada federal cumpre em Brasília, porque esse poder de articulação é muito importante. E o papel da Petrobras também nessa questão do combustível. A questão do pedágio, sim, isso nós vamos resolver, porque os contratos acabam em 2021, se não me engano, e nós queremos rever os contratos. Uma medida provisória, um projeto de lei foi aprovado, já estabelecendo o fim das prorrogações, da possibilidade de prorrogações de contratos de pedágio em estados como o Paraná, que são da década de 90, se não me engano. Não. Sim, de 90, são da década de 90. Estados como o Paraná, não tenho certeza sobre essa data. De 97. 97, isso. E agora nós precisamos encontrar uma solução, um modelo. A minha briga vai ser para que as rodovias e o monitoramento, a gestão das rodovias, fiquem aqui no estado do Paraná, com o governo do Paraná. Eu só abro mão de rodovias federais que hoje foram delegadas para o governo do Paraná, caso a bancada federal, junto ao governo federal, executivo, consiga trazer investimentos com dinheiro público da União, sem o pedágio. Por outro lado, caso isso não aconteça, as estradas têm que ficar aqui e nós temos que pensar
em um modelo, dar transparência para esse processo todo. A sociedade tem que fazer uma opção. Foi isso que eu fiz como deputado federal. Inclusive sou autor de uma lei que defende o referendo na decisão sobre a prorrogação de pedágio. É a mesma posição que eu vou manter como governador do estado. Candidato, aqui no Paraná, nas últimas 3 décadas, a gente tem uma, vou chamar de tradição, de manter as mesmas famílias no poder se revezando. O senhor é sobrinho do senador Roberto Requião. Queria saber o que o senhor pensa sobre essa hereditariedade na política e se o senhor pretende, na campanha eleitoral, se descolar do senador Requião para manter uma autonomia, surgir como uma nova liderança, independentemente desse sobrenome, ou se tudo que ele já fez pelo Paraná é importante nessa sua campanha para lastrear a indicação do voto para o eleitor. Você sabe, Kátia, que uma das coisas que eu admiro muito no senador Requião é a sua independência na política e também como homem público. E é uma das características que eu tenho também. Eu não sou fantoche de ninguém, não represento uma marca ou sou candidato porque a minha família me empurrou para isso. Pelo contrário, eu fui empurrado pela base do meu partido, mesmo antes do MDB tomar a decisão de me lançar candidato. É evidente que eu vou aproveitar bons programas e boas ações do MDB e que tem a marca do governo Requião, que governou com austeridade, é ficha limpa, tem o pulso firme, fez pela segurança pública. Essas características eu quero trazer para a minha gestão. Agora, ele faz parte de um grupo político, do nosso grupo político, do MDB. E ele é visto por mim não como um parente meu, mas como uma referência da política estadual e brasileira. Podem não gostar do Requião, mas ele fez bons governos e trouxe resultados importantes para o estado do Paraná. Agora é possível de se fazer essa comparação do que acontece hoje no Paraná e do que aconteceu nos mandatos anteriores a ele. Aliás, o Paraná teve bons governadores. O Jaime Lerner teve um problema com o pedágio, implantou as praças de pedágio do estado, mas tinha grande capacidade de planejamento, era um idealista do ponto de vista da gestão urbana e governava com muita criatividade. O Álvaro Dias também teve um governo com muitas obras, foi marcado pela guerra com os professores, mas foi um governo de grandes investimentos em infraestrutura. Candidato, eu peço só para que o senhor já se encaminhe para o final, para a gente seguir para o próximo bloco. Para finalizar, eu só não quero ser igual a esse governo que está aí, porque eu não consigo encontrar uma qualidade, uma política pública, um programa que tenha dado certo. Certo. Então, a gente vai dar sequência ao programa da Sabatina, começando o terceiro bloco, que são vídeos gravados e com perguntas pré-formuladas por alunos dos cursos de Direito, Jornalismo e Publicidade e Propaganda aqui da Universidade Positivo. Olá, meu nome é Ítalo, sou do curso de jornalismo aqui da Universidade Positivo. Eu gostaria de saber por que o Estado ainda insiste em mandar pacientes do interior do Estado para a região metropolitana ou aqui para a capital, para hospitais aqui da capital, do que investir na saúde de um modo geral, criando novos centros de saúde por todo o Estado. Falta planejamento. Hoje se faz média através da saúde pública, entrega de carros, ambulâncias, equipamentos para municípios e prefeitos em troca de apoio eleitoral para o governador, que era candidato ao Senado, que é candidato ao Senado, e para deputados do grupo do Beto Richa. Nós precisamos fazer um governo eficiente, que traga resultados rápidos. Isso significa a descentralização, evidentemente, mas eu não posso prometer grandes investimentos no interior, porque não vai ter dinheiro para se fazer isso. Então agora nós precisamos potencializar o que já temos. E já temos boas estruturas, hospitais regionais, como é o caso do hospital de Telêmaco Borba, que eu sempre cito como exemplo. Fui lá outro dia. Esse hospital ele ficou parado durante 7 anos. O governo Requião entregou o hospital com 95% da obra concluída, com equipamentos. E ele ficou parado 7 anos. Quem disse que o hospital foi entregue com 90%, 95% da obra concluída, foi o próprio governo do Beto Richa.
fizeram através de um anúncio. Foi inaugurado agora em março, mas não tem relé. E com isso eles não conseguem a licença, a autorização da higiene sanitária. Era para ser uma UTI neonatal, uma referência em pediatria, e hoje está sem funcionar. Lá tem funcionários que já foram contratados através de um convênio, que estão recebendo, eles têm até vergonha, eu tive no hospital, eu vi a realidade, e o hospital está sem funcionar. Todas essas estruturas nós temos que colocar para funcionar. Um projeto de integração de todas elas, antes um diagnóstico e planejamento. A médio prazo, nós vamos poder construir novas estruturas no Estado, mas agora não vai ter dinheiro. Próximo vídeo. Oi, eu sou a Isabela Rossi, eu curso Publicidade e Propaganda e eu queria saber como que pode melhorar a infraestrutura e investimento dentro dos equipamentos culturais da sociedade. Equipamentos culturais. Equipamentos culturais. Eu sou um admirador de programas e políticas públicas voltadas à cultura, mas é preciso unir a educação com a cultura e com o esporte. Nós temos características culturais incríveis no interior do estado. Isso precisa ser potencializado, inclusive, para se atrair o turismo. É emprego direto e indireto rápido. E é preciso fomentar tudo isso. A Isabela fez uma pergunta, talvez até pela simpatia que ela tem por projetos culturais, mas a cultura é uma grande ferramenta também de renda, para se gerar renda, empregos indiretos e diretos rápidos. Ela tem que estar aliada ao turismo. Mas fora isso, ela tem que ser um instrumento de formação do cidadão. Tem que estar dentro da escola, a partir do ensino médio, que é a nossa responsabilidade, mas também do ensino fundamental. Oi, tudo bem? Meu nome é Ellen Barbosa, eu sou do curso de jornalismo do 2º ano. Candidato, eu queria saber de você como você vai fazer para dar voz às mulheres, tendo em vista o quanto o feminismo está crescendo não só no Paraná, no Brasil, mas no mundo inteiro. O que você vai fazer durante seu mandato para dar voz a essas mulheres? É preciso combater o preconceito de gênero. Eu fui autor da Lei Maria da Penha Virtual, que é uma lei que trata exatamente da punição de homens machistas que trabalham na disseminação de informações, de imagens íntimas de mulheres através da internet. Nós estabelecemos a punição e a reclusão para esses homens machistas, mas com maior participação. A sensibilidade da mulher é essencial, mas não é só da mulher, é também do LGBT, é também do movimento negro. Todo preconceito deve ser combatido. Mas isso não se faz só com discurso, se faz na prática. E o governo vai agir assim, trabalhando com todas as pessoas, independente de cores, raça ou gênero. Candidato, aproveitando o gancho da pergunta e da sua resposta, na semana passada o Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou alguns dados sobre violência no nosso país e um chamou bastante atenção aqui no Paraná. 12.854 mulheres em 2017 sofreram algum tipo de violência doméstica no ano passado. Essa média diária de 35 mulheres violentadas por dia no nosso estado. E eu gostaria de saber como que o governo pode exercer um papel para fazer com que essas mulheres tenham coragem de denunciar, porque a gente sabe que muitas não denunciam, e esse é um número de mulheres que denunciaram, e como o governo pode interferir nessa questão para que garantir a segurança dessas mulheres, protegê-las e fazer com que os violentadores recebam punição, cumpram a punição. É um cuidado que nós devemos ter. Muita psicologia, muita assistência, a presença firme do governo, as parcerias com os municípios para que a gente possa propor uma política pública de monitoramento e diagnóstico. É um grande desafio, mas nós temos que ter penas duras e temos que ter profissionais qualificados, capacitados para conduzir esse assunto. Sobre a lei da Maria da Penha Virtual, que eu fui autor, às vezes a violência através da internet com a mulher é mais dura e mais pesada até do que uma violência física, que um soco, que um tapa, porque essa violência, quando você dissemina informações, ela acontece várias vezes, ela vai martelando a vida
da mulher e dos seus familiares durante anos. E é um sofrimento muito grande. Por isso que nós colocamos a pena de reclusão. Antes, o sujeito que cometia esse crime tinha que pagar meia dúzia de cestas básicas. Já não acontece hoje através da lei, desde que ela seja aprovada. Teve apoio do Ministério Público, teve apoio de movimentos feministas importantes. Sábado, eu vou estar com a Rose Leonel, que foi a grande responsável pelo projeto, uma comunicadora de Maringá. Posso citar o nome dela porque a única forma que ela encontrou de superar razoavelmente o problema que ela enfrentou foi de enfrentar. Por isso que ela me procurou, por isso que ela pediu a lei, e é realmente emocionante fazer parte da luta das mulheres no Brasil. Próximo vídeo. O meu nome é Aislan, eu sou do curso de Direito. Eu gostaria de saber quais são as suas metas que você pretende implementar para incentivar o turismo aqui dentro do estado. Olha, essa é uma área que me agrada muito, exatamente pelo que eu disse aqui hoje. Empregos diretos e indiretos. Nós temos um potencial incrível no litoral. Vocês sabem que Morretes, não sei se sabem, é a cidade que mais recebe turistas depois de Curitiba e Foz do Iguaçu. E as características culturais de cidades históricas do litoral, a Mata Atlântica, os rios, e são características de Foz do Iguaçu, de Cataratas, que todos conhecem, e nós precisamos fazer investimentos importantes em infraestrutura para melhorar a qualidade de vida do turista que passa por lá, porque quando a gente melhora a qualidade de vida com infraestrutura do turista que passa por aqui, nós estamos também melhorando a qualidade de vida do povo que mora aqui. Quando não se tem condições para oferecer o melhor para quem vive aqui, como que a gente vai receber gente de fora? Então, investimentos em turismo é investimento em infraestrutura. Eu sei que vai ser difícil de fazer isso nos primeiros anos de governo, porque nós vamos ter que organizar a casa, consertar o governo do estado. Mas existem características regionais, como as que eu mencionei aqui, de Morretes, em todas as regiões do estado. Águas termais, hotéis de qualidade, cachoeiras, trilhas, mata, natureza, e tudo isso tem que ser explorado pelo turista, valorizado pelo governo do Paraná, exposto para que o mundo conheça as nossas riquezas e as nossas belezas naturais. E eu quero qualificar, quero capacitar a rede hoteleira, as pousadas, os restaurantes, quero preparar a iniciativa privada que faz um trabalho no turismo, para que ela esteja apta a receber essas pessoas que passam por aqui, para que elas voltem. E isso pode potencializar muito a economia do Paraná. Próximo vídeo. Meu nome é Lucas, do curso de jornalismo, e a minha pergunta é: candidato, qual é o seu posicionamento perante políticas afirmativas em prol da comunidade LGBTI? Nós temos que derrotar o preconceito, em primeiro lugar. E isso se faz com muito mais postura do que ações. É preciso vencer o preconceito. E isso é agir com rigor quando ele existe na vida de todos nós. Portanto, não é só o LGBT, é a mulher, como nós falamos aqui, é o movimento, são os negros, a raça, o gênero, enfim. Tudo isso precisa ser debatido com muita clareza, com muita tranquilidade e postura do próximo governador e de todos os homens públicos do país. Antes da gente seguir para o próximo vídeo, eu teria uma pergunta para o candidato. O senhor está saindo você está saindo de 2 mandatos como deputado federal e está indo para o governo do estado do Paraná. E o poder legislativo é uma carreira muito diferente da carreira do executivo. Eu queria entender o porquê que você está mudando de uma carreira para outra. Porque no legislativo, apesar de ser diferente do executivo, eu tive uma experiência e trabalhei junto com o planejamento, com o executivo. Eu trabalhei muito o orçamento da União, conheço o orçamento público, trouxe investimentos importantes para o meu estado. Ao todo, em 8 anos, eu trouxe 500 milhões de reais para a saúde, para a educação, para o turismo, que é investimento em infraestrutura, para a agricultura com equipamentos, em 8 anos de governo. Conheço o processo de gestão porque fui relator da lei de licitações. E conheço muito também a política tributária do país, porque tive que estudar esse assunto através da relatoria que eu
tive no Simples Nacional. Me sinto preparado para contribuir. É necessário se enfrentar desafios na vida. E por isso que eu abandonei a minha candidatura de deputado federal. Tinha uma eleição tranquila para a Câmara Federal, mas entendo que é o momento. E pelos candidatos que estão aí, nós temos 2 candidatos que representam a continuidade do Beto Richa. O Ratinho Júnior foi secretário do Beto Richa, ele que fala de rompimento, de nova política. Ele governou o estado do Paraná com Richa nos últimos 7 anos. Era a secretaria mais poderosa do governo do Paraná. E a Cida Borghetti é a vice do Richa. Portanto, o paranaense vai ter que escolher se quer mudança, se quer trazer alguém que tenha experiência positiva do Congresso Nacional, porque tem muita experiência negativa lá também, a mudança, ou se vai querer manter tudo como está. Muito obrigada. Próximo vídeo. Meu nome é Vitor, eu faço publicidade e propaganda e eu queria saber, existe um projeto no Senado, engavetado, que propõe que os filhos dos políticos frequentem escolas públicas. Qual é a opinião do candidato sobre isso? Eu entendo que as escolas públicas devem oferecer a mesma qualidade de ensino que as escolas particulares. Não sei se o critério seja a exigência, é um projeto do senador Cristóvão Buarque, se não me engano, seja a exigência de se colocar os filhos dos políticos, talvez seja uma regra interessante para dar exemplo e para que os políticos busquem a qualidade do ensino público tão boa quanto do ensino privado. Não acho que isso seja um critério a ser adotado, é uma atitude simpática, mas o que precisa acontecer é que o homem público, as pessoas que estão na vida pública, tenham um compromisso com a educação pública do país. Candidato, o senhor tem a experiência do parlamento brasileiro e o senhor sabe que para governar é preciso compor uma base de apoio. A gente já viu que sem base de apoio não se governa, como aconteceu com o ex-presidente Dilma Rousseff. Como que o senhor pretende compor a sua base aqui no Paraná? Como que o senhor pretende, caso eleito governador, nomear pessoas para os cargos públicos que o senhor terá à disposição caso venha a ser eleito governador? É uma mudança de cultura, eu não tenho nenhum problema em dialogar com os deputados da base ou de oposição. Eu fui eleito coordenador da bancada com apoio dos 33 parlamentares, de todos os partidos, 3 senadores e 30 deputados federais. Votação unânime. Tive apoio de todos, inclusive tinha uma candidatura contra a minha, que foi colocada na época, que no meio da votação recuou e retirou a candidatura para me apoiar. Portanto, eu não tenho nenhum problema em dialogar com todos os partidos. Agora, eu não vou contaminar o meu governo com a presença de políticos que representam resultado de acordos estabelecidos na campanha eleitoral. Isso eu não vou fazer. Eu vou buscar quadros técnicos, mas eu vou sensibilizar pessoas que talvez estejam mal acostumadas a entenderem que nós precisamos estabelecer uma cultura de boas práticas e de gestão eficiente. No relacionamento, através dos programas que nós vamos implantar, através do discurso que nós vamos estabelecer e das propostas de uma gestão eficiente, eu não tenho dúvida nenhuma que os deputados federais vão aderir, independente dos partidos políticos. O que o deputado estadual quer é oferecer resultado para a sua base eleitoral. Eu fui deputado federal. Agora, ele se ajusta conforme as políticas estabelecidas pelo Executivo. Se o Executivo é fisiológico, ele se ajusta ao fisiologismo. Se o Executivo tem posição, tem firmeza e apresenta resultados, ele também se ajusta a isso. O que ele não quer é uma concorrência injusta e desleal com outros deputados, que uns tenham mais do que os outros. Mas se a relação com todos for essa relação coerente e verdadeira, baseada no interesse público, eu não tenho dúvida que eles vão me apoiar, dar sustentação para o meu mandato, e nós vamos governar juntos, porque tem gente boa lá também que quer implantar boas políticas públicas aqui no estado do Paraná. Candidato, o senhor disse anteriormente que o turismo é uma área que lhe agrada, e eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre o projeto de construção de uma estrada em Pontal do Paraná.
ela vai desafogar a 412 e ligar a 407 a uma zona portuária. Esse projeto pode afetar muito o meio ambiente e eu queria saber o que o senhor acha disso e se deve ou não deve ser feita. Porto de Pontal é importante para o desenvolvimento econômico do Estado, mas ele não pode trazer benefícios apenas para uma família que detém parte desse terreno lá. Tem que ser algo mais democrático. Estudar a viabilidade da estrada é algo que nós precisamos fazer e cumprir a legislação. Não pode acontecer em desrespeito ao meio ambiente, à legislação ambiental. Se isso acontecer e se colocar em risco o sistema ambiental do Estado, nós não vamos fazer. Mas fazer uma estrada, trazer um investimento em infraestrutura que seja bom para o turismo do Paraná, é algo que nós queremos fazer. Agora, essa estrada não vai fomentar o turismo, é apenas para dar acesso ao porto. E nós precisamos também melhorar o acesso. Aliás, precisamos também melhorar o acesso ao porto de Paranaguá, através das ferrovias e através também da duplicação que deve acontecer no acesso ao porto de Paranaguá. Isso já foi colocado no orçamento da União diversas vezes e nunca se empenha o valor, não me lembro quanto agora, acho que chega a quase 100 milhões de reais, não tenho certeza. Nós já empenhamos coisas nesse valor e isso teria que ser uma prioridade. Mas entra no jogo do varejo da política, em que o deputado federal quer colocar um pouco de emendas para cá, para lá, para atender um e outro, e a gente acaba não pensando como um todo. É por isso que eu vou trabalhar junto com os deputados federais. Eu vou chamar os deputados federais aqui, porque já fui parlamentar, já fui deputado federal, conheço o trabalho e as características de cada um que está lá, e dos próximos também saberei, porque já tive essa experiência, e nós vamos governar juntos. Eu quero que eles trabalhem junto comigo, porque eu quero sensibilizar os políticos do Paraná também, que pela sobrevivência acabam se comportando de maneira inadequada do ponto de vista dos investimentos e da visão de Estado. Que nós podemos mudar o Paraná e fazer um grande governo. Se eu conseguir convencê-los disso, eu não tenho dúvida que todos farão parte desse projeto. Eu quero governar com as melhores cabeças e com os melhores corações dos paranaenses. Vou buscá-los, estejam eles aonde estiverem. Eu não tenho nenhum problema em usar a experiência e a sensibilidade social do Requião, unida à capacidade de planejamento do Jaime Lerner. Parece até uma contradição, mas não é. Nós precisamos de boas ações, a experiência dessas pessoas, através das boas ações que realizaram durante o passado. É preciso olhar para trás, sim, para que a gente possa nos espelhar em novos programas e aquilo que deu certo, potencializar para frente, aquilo que deu errado, não repetir. Enfim, é um governo aberto para todos, que não representa um partido ou um grupo político. Candidato, o senhor falou anteriormente aqui em uma das suas respostas que o senhor pretende fazer um referendo para trazer a opinião da sociedade sobre a questão dos pedágios. Gostaria de saber se o senhor pretende trazer também um referendo para discutir outras pautas com a sociedade e como mesclar isso com a participação dos deputados, como achar esse equilíbrio entre as duas coisas, entre a participação popular e a opinião dos deputados que são eleitos pelo povo para representá-los na Assembleia Legislativa. Eu não disse que vou fazer um referendo. Eu disse que eu sou autor de um projeto de lei que exige o referendo na prorrogação de pedágio. Esse assunto já está superado porque o pedágio não vai ser prorrogado no estado do Paraná. Mas a ideia do referendo é boa. Mas eu entendo que isso deve ser mais utilizado a nível nacional, com questões que acabam sendo mais até ideológicas do que de ações efetivas, programas, políticas públicas que se estabelece através da gestão. Mas essa ideia do referendo é a ideia de um governo participativo, em que segmentos da sociedade possam contribuir e participar. O senhor disse, deputado e candidato, né, que não pretende fazer demagogia nesse período eleitoral. A gente está bem acostumado a ver bastante demagogia nesse período. E o senhor também disse que pretende chamar os servidores para conversar sobre a situação econômica do Estado. A principal situação econômica do Estado hoje com relação aos servidores é o déficit de 11,53, que não teve a reposição salarial dos últimos anos. O senhor
tem algum compromisso de vencer esse déficit ou o senhor vai ampliar essa discussão e tentar convencer de que não é o momento de dar a reposição agora? Eu já chamei os servidores. A minha vice é uma servidora, é professora, e ela vai conduzir essas negociações no governo. O que nós não podemos fazer é estabelecer compromissos e não cumprir os compromissos. É isso que causa a revolta dos professores, as manifestações e as greves. E elas foram muito ruins para o nosso Estado. Porque, além de desrespeitosas, violentas, duras para todo mundo, elas fizeram com que a qualidade do nosso ensino caísse. Imagine, a gente fica tão preocupado. Eu sou pai de 4 filhos. Quando meu filho falta um dia de aula, eu já fico preocupado que ele perdeu um dia de aula. Já tem a lição que ele precisa fazer, já tem a prova que ele vai ter que se preparar e eu tenho que organizar isso com ele. Imaginem vocês todos aqueles dias que os alunos tiveram que ficar fora da escola. Então é preciso ter uma relação equilibrada entre o executivo e os seus servidores. E se estabelecer com compromissos diante da realidade do orçamento do Estado, porque os professores, os servidores ou qualquer servidor precisa conhecer o orçamento do Estado com transparência. O que causa uma revolta muito grande é que o servidor público ele acaba fazendo um compromisso com o governo compromisso com o servidor, o governo não cumpre, e daí ele vê lá que o governo tem 27 secretarias, está gastando rios de dinheiro em publicidade, o governador passeando por aí de helicóptero, entregando caminhões e equipamentos agrícolas e fazendo média com os prefeitos em troca de apoio político e também até a exigência de mudança de partido ele fez durante esses últimos anos. Eu sei que prefeitos do meu partido, que é um partido de oposição ao atual governo, frequentavam o Palácio e só conseguiam assinar um convênio depois de assinar uma ficha de filiação. Isso é crime, inclusive, crime de improbidade administrativa. Eu já disse que entraria com uma ação, e quem sabe agora seja a hora de entrar no período eleitoral, para que a gente possa mostrar a verdade dos fatos. Portanto, perdi um pouco na pergunta aqui. Aos 11,53, a reposição. Perfeito. Eu não estabeleci nenhum compromisso com ninguém. O compromisso começa a partir de agora, durante a campanha eleitoral, que nós vamos debater muito. Mas não pretendo estabelecer esse tipo de compromisso agora na campanha eleitoral. Isso é oportunismo puro. Com ninguém. Entendo que existe a necessidade e é preciso cumprir a database e ela tem que ser parâmetro para as negociações sobre os aumentos. Entendo que existe, que tem uma demanda importante, a contratação ou as contratações de novos policiais, civis também, delegados de polícia, escrivães. Nós precisamos fazer essas contratações. Mas eu não vou aqui sair anunciando isso por aí, porque eu quero ganhar a eleição. E depois eu vou ter que cumprir isso. E só vou conseguir cumprir depois que tomar pé do que tenho de orçamento para fazer e capacidade para contratar. Ok, a gente encerra aqui então o terceiro bloco e dá início ao quarto, que são os 5 minutos para o senhor fazer suas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive aqui hoje com vocês, nesse bate-papo. Quero me colocar à disposição de todos. Estou presente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Entrem em contato, façam perguntas, participem desse debate eleitoral. Sei que o momento é crítico e duro, difícil da vida pública no país. Sei que nenhum de vocês está estimulado a participar de uma campanha eleitoral ou da política. Mas quero defender a política como uma ferramenta de transformação de vida das pessoas. Os próximos anos aqui no Paraná serão cruciais para consertarmos aquilo que quebraram nos últimos anos. Nós temos aqui o Estado como que tem as famílias mais endividadas do país. Até para trazer alguns números aqui para vocês sobre as dívidas, as famílias endividadas. No Paraná nós temos 88,9% de famílias endividadas. Quase 90% de famílias endividadas. O número nacional, Kátia, é de 59,6%. São dados da Fé Comércio, da Cipiana, do vice do Ratinho, que governou com o Richa nos últimos anos como seu secretário. Nós precisamos rever muita coisa, porque essa dívida, ela vem, por exemplo, da água. Trocaram 12 bananas por meia dúzia.
Hoje se cobra a taxa de 10 metros cúbicos, a mesma taxa se cobra 5 metros cúbicos, sem contar o aumento de luz, o aumento de água e o arroxo fiscal, aumento de impostos. Tudo isso potencializou uma crise nacional e fez com que as famílias paranaenses se endividassem. Agora é preciso criar uma política social que possa combater isso, mas de maneira responsável, sem falsas promessas, sem demagogia. Eu tenho meus pés no chão, quero saber, sei aonde estou pisando e quero mostrar isso para vocês. Promessas não se faz durante a campanha eleitoral, e nem o eleitor quer isso. Promessas e propostas megalomaníacas, vou trazer gente de fora, vou usar o porto de não sei aonde. Vamos colocar os pés no chão. Nós precisamos fazer o básico hoje. Isso significa dar condições para os professores de educar, dar condições para os policiais de cuidar da segurança pública, colocar combustível nas viaturas, que eles trabalhem sem os coletes à prova de bala vencidos. É o básico que nós precisamos fazer. Depois nós podemos evoluir no sentido de investir em tecnologia, informática, geoprocessamento, intercâmbio com outros países, trazer outras experiências, mas não tem como a gente ajustar a experiência de um país que vive uma realidade completamente diferente da nossa à realidade de um povo que não tem o que comer no final do mês, que chega lá a conta de luz, não tem como pagar a conta de luz e tem que fazer um empréstimo, como você viu aqui, para cumprir com as demandas mensais da sua família. Portanto, eu sou o candidato de oposição com os pés no chão para governar, se tiver o apoio de vocês. Diferente dos candidatos do Richa, da vice-governadora e do seu supersecretário Ratinho Júnior. Se você quer algo diferente disso, agora você já tem em quem votar. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada pela presença. Apenas um aviso antes de encerrar o evento. O candidato Ogier Buch pediu desculpas, mas ele infelizmente não vai poder comparecer à sabatina às 10 horas por problemas internos com o partido. Ele pode ter problemas judiciais depois se ele continuar participando de eventos envolvendo a candidatura dele. Então, a sabatina das 10 horas está cancelada, mas às 7 horas da noite nós ainda temos e às 9 também. Tá bom? Muito obrigada e um bom dia.